gostaria de agradecer o apoio da Pomade. Descomplica, transforma e encanta. Sua loja no Barra Plaza. Ela está proporcionando esse ambiente aqui em que eu estou recebendo o grande amigo, ator, diretor, dublador, professor Samir Murad. Muito grato por estar novamente no Divã Cultural. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade de falar um pouquinho mais do meu trabalho de uma outra forma, né, agora, né? Sem se repetir, né? Eu gostaria de falar um pouco da criação da sua companhia, né? Cambaleei, mas não caí. Cambaleei, mas não caí. Como é que foi? E que é muito baseado em estudos de um dos maiores nomes, né? Artísticos mundiais, que é Antoine Artaud. Antoine Artaud, Pois é, essa frase eu peguei na época que eu estava ainda estudando o Artaud para o meu mestrado. Tem uma passagem que ele narra uma luta que ele teve com 2 guardas irlandeses, quando ele foi para a Irlanda, e ele estava com aquela bengala de São Patrick dele, que é uma bengala que ele elegeu como a bengala de São Patrick, que, segundo ele, dava poderes. Claro que ele mesmo sabia que ele estava brincando, mas dava poderes extramediúnicos a ele, né? E ele teve uma discussão com 2 guardas, os guardas correram atrás dele e ele fala: cambaleei, mas não caí. E eu achei essa frase me apropriei dela, porque eu acho que muita gente cambaleia e não cai, ou cai, né? Principalmente que é muito o desafio de viver, né? É o desafio de viver. Você cambaleia aqui, levanta, aí cambaleia ali, levanta de novo, de uma outra forma. E quem trabalha com arte, quem trabalha com teatro, com artes cênicas, vive isso de uma forma muito constante. Né? Eu falei, cara, isso é a cara do artista brasileiro, é a cara do ator, é a cara de quem faz teatro no Brasil. Cambaleia, mas não cai, porque nós somos teimosos e queremos colocar a nossa arte cada vez, né, nos trilhos de uma forma mais contínua. E aí, quando eu comecei, logo depois que eu fiz o Artaud, eu consegui montar, a partir das oficinas que eu dei, uma pequena companhia com alguns alunos, discípulos, que estavam seguindo um pouco o que a gente estava trabalhando e tal. E, na verdade, eu mantenho essa companhia, não existe mais, as pessoas seguiram rumos independentes, é muito difícil, ao longo de 20 anos, você manter um núcleo, né? E aí eu mantive isso como uma marca minha, um logotipo que tem, inclusive, uma posição física, que é o braço levantado e a mão assim, equilíbrio num pé só, que eu levo para todas as montagens. Sempre, a todas as minhas peças, solos, tem um momento que eu faço essa posição, arrumo um jeito de fazer essa posição, sempre muito bem fundamentada, nunca gratuitamente, né? E virou a logotipo também da companhia, da produção, e essa é a história do cambaleei, mas não caí. E antes da gente chegar no seu mais recente espetáculo, eu queria que você falasse um pouco de uma trilogia teatral muito bacana, que também é baseada em estudo de Artaud, e também de um grande ator brasileiro que tinha tudo a ver com Artaud, que é Rubens Correia. Que tem o Rubens Correia. Então, na verdade, a minha tese, quando eu precisava falar de um artista brasileiro, precisava fazer uma ponte, e aí eu fiz uma ponte com o Rubens Correia. Eu tinha visto o espetáculo dele em 1986, quando ele começou a fazer, e só vi uma vez. O meu trabalho com o Artaud, que nasceu bastante tempo depois da minha tese, ele não tem nada a ver com o trabalho do Rubens, né? Mas o Rubens ficou como aquela figura, né, de um ator que eu vi fazendo uma referência brasileira. Uma referência brasileira sobre o pensamento e a prática do Antonin Artaud, né? E aí, assim, quando eu terminei a tese, eu queria fazer um trabalho prático sobre o Artaud. Eu juntei algumas pessoas, mais uma vez, né? E começamos a trabalhar, começamos a ensaiar, comecei a pegar alguns textos do Artaud que eu achava que, inclusive, iam para caminhos mais diversos do que só aquele que o Rubens fez, que era uma coisa muito calcada na questão da loucura e da medicina, né? Que como era a primeira vez que estava se fazendo uma peça sobre esse personagem do Artaud, era genial. Ele falava, né, da antipsiquiatria, ele falava dos estudos da Anísio da Silveira através dos textos do Artaud, de uma forma inteligentíssima. E eu resolvi pegar isso, mas pegar outras coisas também do Artaud.
Só que essas pessoas que estavam comigo também tiveram que sair, um foi fazer televisão, o outro foi ter filho. E aí eu falei, poxa vida, eu não vou jogar esse trabalho fora. E aí eu comecei a desenvolver um trabalho solo que, na verdade, nasceu como uma absoluta coincidência, porque eu não estava pensando em fazer um trabalho solo, não tinha essa pretensão, não me via em cena fazendo um trabalho, achava que era uma coisa que eu não ia conseguir fazer. E, na verdade, foi o trabalho que mais deu certo na minha vida. Assim. Foi uma coisa absolutamente, como eu coloco nesse trabalho, mactubiana. Parece que alguma coisa me chamava para aquela missão. Né? E aí foi um contato que eu tive quase que transcendental com a obra do Arthur e com as práticas preconizadas por ele, embora o Arthur ele abra muitas portas, mas ele não tem uma metodologia. Então eu fui fazer yoga, fui fazer tai chi, fui fazer algumas artes psicofísicas para poder entender um pouco mais essa mecânica do trabalho oriental sobre o corpo, né? Que era uma coisa que alguns pensadores e diretores de teatro já tinham feito também, mas eu, particularmente, nunca tinha feito. O Grotowski, que usou a yoga nos primeiros anos do trabalho dele, depois ele mesmo achou que a yoga não tinha nada a ver, enfim. E eu trabalhei muito essa questão, né, da respiração, de poses, de posições que são como se fossem descobertas do interior, da alma, que aparecem no expressas pelo corpo. Expressas pelo corpo, né? E que a yoga, de alguma forma, canonizou algumas dessas posições. O tai chi também. Então, o meu trabalho foi muito em cima desses preceitos, né? E eu fiz uma experiência em várias instituições de saúde mental e sempre era surpreendente, porque eu fui aprimorando esse trabalho, assim, muito vendo a reação das pessoas, né? Dos médicos, dos internos, dos funcionários do hospital, dos doentes de diferentes níveis, né? E eu tive, principalmente dos doentes, eu tive reações assim absolutamente reveladoras, de se verem, né? De quererem, de alguma forma, contribuir, não porque estavam se identificando, mas de alguma forma eles entravam naquele universo onde eu acho que o teatro cumpre uma função que é de estabelecer um elo mágico com o invisível. Eles participavam daquela dor que você estava expressando. Mas não é só da dor, é aí que está, da dor e de tudo mais, da alegria também, do viver, né? Que eu trazia isso também para a peça do Arthur. Era uma peça que tinha um lado lunar e um lado solar. Eu me preocupei em trabalhar com esses dois lados para não ficar uma coisa muito taciturna, porque a primeira impressão que você tem do Arthur é que é uma coisa muito para baixo, muito obscura, né? Talvez por isso o título, Para Acabar com o Julgamento de Arthur. Esse título também já tem uma inspiração poética, que ele tem uma peça radiofônica chamada Para Acabar de Vez com o Julgamento de Deus. Sim. E que a única montagem que eu vi dessa peça foi do Zé Celso, quando ele fez aqui no Rio. Sim. E que ele transformou esse poema radiofônico, que foi censurado na época. O Arthur já tinha saído do seu último internamento, estava tentando voltar para o teatro, e ele fez uma peça radiofônica que foi censurada. E aí ele coloca essa máxima, que eu acho também uma máxima super atual, onde está a máquina, está o vazio e o nada. Quer dizer, a gente vê todos os desdobramentos, né, da internet, a gente vê que esse nada ele não é negativo, esse vazio não é negativo, mas ele também pode ser muito perigoso. Sim. Né? Então, ele tem uma capacidade de síntese, porque o vazio e o nada também são lugares onde tudo surge. O taoísmo, né? O Tao, onde ele vai beber também, é o lugar do vazio, é o lugar do nada. E é esse lugar do nada que eu tentava trazer para o teatro, para tentar colocar o ator naquela posição zero, onde ele começa, a partir dessa relação dele com o público, a sentir toda essa... E isso eu trouxe para toda essa energia, toda essa troca, isso eu trouxe para o meu trabalho ad infinitum até hoje. E acho que o ator, de modo geral, percebe isso, traz isso. Mas o Arthur, ele colocou isso de uma forma explícita, assim, como uma máxima. Né? E aí, só para terminar essa pergunta que você fez, eu trouxe esse título para o meu espetáculo, porque a ideia inicial era fazer que alguns personagens falassem da vida do Arthur, justamente para a gente ter uma visão mais
pluridimensional do Arthur, né? Que peguei alguns personagens importantes que passaram pela vida dele, como a Anaïs Nin, aquela psicanalista, o próprio psiquiatra dele, o Jean-Louis Barrault, que foi um diretor de cinema e de teatro que era amigo do Arthur, e eram esses personagens que falariam do Arthur, que seria eu, que também falaria de si, e as pessoas julgariam. Por isso eu falei, não, vamos fazer. Aí, como a peça... Eu mantive o título e deu super certo, né? Assim, deu super... Foi um divisor de águas na minha vida. Perfeito. E logo, alguns anos mais tarde, você veio com Édipo e seus duplos, né? Édipo... E eu me remeti logo àquele texto do Freud, O Estranho, em que fala dos duplos, né? Dos duplos. Do estranho que se revela, de repente, para você. E essa dificuldade de identificação com você mesmo causa o susto, causa o horror, né? E que a gente vê em cada esquina da nossa vida, né? Quer dizer, exatamente, eu queria pegar o Édipo e tentar entender essa questão da genealogia dele, por que ele se tornou essa pessoa tão maldita e a figura, o expoente de todo o teatro ocidental, né? O grande anti-herói trágico da história do teatro ocidental. E aí eu fui pesquisar a genealogia dele, o pai, o avô, o bisavô, o tataravô, e tem uma maldição que cai naquela história que a gente estava falando da genética, dos genes, da maldição, das coisas que vão passando, e que hoje em dia, com a psicanálise, você evidentemente tem meios de ter mais ciência, mais consciência, mas existem coisas absolutamente desconhecidas. De repente você contrai uma doença que não tem explicação, vem lá uma célulazinha, pum, tá com defeito, aí você vai descobrir que aquilo é uma coisa que você trazia no seu gene e que poderia se desenvolver ou não. Às vezes você tem e não desenvolve. E aí, qual é o mistério dessa transformação? É um mistério que a gente não consegue explicar e a ciência também não consegue explicar. A gente caminha sobre o imponderável, né? Exatamente. Então eu queria trazer essa questão do Édipo, porque a tragédia grega ela fala disso, né? Ela fala dessa inexorabilidade do destino. E isso me interessava profundamente e que nesse trabalho atual eu acho que eu chego ao amadurecimento desse conceito de como que as escolhas que você começa a fazer na sua vida, elas já são pautadas por escolhas que foram feitas em prol ou contra você antes de você ter possibilidade de fazer as suas escolhas. Sim. Por mais inconsciente que isso seja. Né? Você não escolhe para ter o pai que você teve, você não escolhe para vir na família que você veio, enfim. Você não escolhe a cor dos seus olhos, né? E em todas essas, digamos, fatalidades light, digamos assim, é um motivo de reflexão do meu trabalho e que o Arthur, de uma certa forma, também questionava, porque ele não conseguiu fazer o teatro que ele queria fazer, porque ele estava muito à frente do tempo dele e ele também teve uma dificuldade em função da própria genialidade do pensamento dele, muito fragmentado, principalmente depois dos anos de internamento, onde o eletrochoque era a grande descoberta do século, né? De colocar na carne do teatro as coisas que ele pensava. Tem um exemplo muito engraçado do Arthur, que ele começou a fazer uma peça com um diretor lá, um diretor famoso, e ele fazia aquele personagem do Pirandello, Henrique IV. E tem um dia que ele viu alguma coisa do teatro chinês, ele resolve pintar a cara de branco, como os atores chineses, e resolveu subir o trono de 4. Também porque ele queria trazer o lado animal daquele personagem. O diretor não entendeu nada. Né? Falou, mas o que é isso? O que você está fazendo? Ele falou, bom, você quer o realismo, né? Você quer o realismo. Então tá bom, vamos fazer o realismo. E acabou fazendo e acho que depois saiu da PEN. Então ele tinha muita dificuldade de estabelecer esses códigos mais tradicionais com o teatro que se fazia na época, que era um teatro bastante da palavra, da palavra, só a palavra, né? A palavra dissociada de todo o resto. Então ele queria resgatar esse lado mágico do teatro, esse lado litúrgico, esse lado de onde o ator fosse um pouco quase um sacerdote, né? Que de alguma forma pudesse interferir na sua própria realidade
e na realidade do espectador. É verdade. Né? Ele carrega muito dentro dele aquele discurso nietzschiano, né? Somente o depois de amanhã que me pertence, certos homens já nascem póstumos. É o caso dele, né? É o caso dele. Ele não se estava adaptado no tempo em que ele estava. Não estava se adaptado no tempo. E aí o Édipo foi isso. Eu desenvolvi também alguns conceitos artodianos, como os duplos dos manequins. Eu trabalhei com manequins, Sim. que eram fragmentados, eram pedaços do Édipo que ficaram pelo caminho. Então ele pegava um pé, era o avô dele, ele pegava uma cabeça, era a Jocasta, e ele vivia todos aqueles, quer dizer, vários personagens. Ele fez uma espécie de constelação familiar, onde ele trazia, onde ele voltou lá no oráculo de Delfos, já velho, onde ele incorpora a sua própria criança, onde ele incorpora o seu próprio jovem. Então eu boto o Édipo caminhando, que são imagens que os livros falam, né, do tempo que ele andou, fugindo do destino dele, fugindo daqueles pais que ele estava já destinado a matar e a casar com a mãe. E ele foge disso. E aí ele vai ao encontro dos verdadeiros pais, né, quando ele foge dos pais de criação. Então tem toda uma narrativa em torno que contribui, e o que eu tentei fazer foi jogar uma luz sobre essas questões que não estão claras na tragédia quer dizer, não estão claras porque não é uma deficiência da escrita dele. É porque ele escreveu numa época onde tudo isso não era o mais importante, sim aceitar aquele percurso trágico do personagem. Né? E depois você oferece para a gente, nos palcos, Cícero, a anarquia de um corpo santo. Foi uma reflexão que eu fiz aí sobre um mito brasileiro do padre Cícero, que também é um personagem que vive numa fronteira muito sutil entre a política e a religião. E aí eu quis aproveitar aquele momento que a gente estava vivendo, e que de uma certa forma ainda está vivendo, mas tivemos momentos mais nevrálgicos em relação a isso, né? Onde esse ícone, né, da cultura brasileira, ainda pouco conhecido. Na verdade, o padre Cícero ele é muito conhecido no Nordeste, e naquele pedaço do Nordeste. Se você for para Santa Catarina, já ouvi falar, mas não tem a menor ideia de quem foi o padre Cícero. Né? Ele está em vias de ser canonizado já tem bastante tempo, mas ainda não foi, nem sei se será. Eu acho que isso também não é o mais importante. Mas eu coloquei o padre Cícero também num local, assim, mais uma vez, tentando trabalhar com essa questão transcendental do teatro, no momento que ele morre, no momento que ele está desencarnando. E aí a gente trabalhou o Butô, que é uma expressão japonesa que mistura dança e teatro, que nasceu a partir da Segunda Guerra Mundial, onde o Japão estava naquele holocausto, né, vivendo aquele... E aí os artistas começam a criar formas de se expressar, também trazendo questões muito pessoais, falando dessa morte. Né? Então o Butô ele fala da morte. Então eu queria trazer o Cícero como se ele estivesse ressurgindo daquela tumba, né? E repensando toda a sua vida. Então eu trago, mais uma vez, esses personagens que passaram pela vida dele, fazendo ele, naquele momento ali, refletir sobre tudo que aconteceu. Quer dizer, tudo não, evidente, mas os pontos importantes, né? A grande polêmica da peça, o leitmotiv da peça é a Beata Maria, que foi, digamos assim, quem catapultou o Cícero para ser o padre Cícero, através daquele suposto milagre da hóstia, que a gente até hoje não sabe o que aconteceu. Se ela era uma mística que, de alguma forma, como outras figuras da igreja, mulheres, né, sangravam espontaneamente através dos pulsos, através da boca, ou se foi um embuste. Existe uma bibliografia vastíssima escrita sobre isso, muita gente defendendo, muita gente atacando. A primeira vez que eu estive no Cariri, lá em Juazeiro, se você perguntasse para alguém, não, mas é claro que isso aconteceu, é evidente que isso aconteceu, né? Da segunda vez que eu tive, já há muito tempo, 20 anos depois, 20 anos não, mas uns 15 anos depois, as influências, por exemplo, da religião evangélica já era muito forte. Então, o padre Cícero ainda tinha força, mas ele já não tinha o mesmo fascínio que ele tinha sobre as pessoas.
Então, tudo isso você vê que também foi relativizado. Né? Então, o que eu coloco nessa peça é esse ser pensando sobre essa trajetória dele, tentando estabelecer alguns conceitos básicos, inclusive com o Oriente, onde tem se você perceber, alguns códigos entre o interior do Nordeste e o interior do Oriente Médio, tem algumas coisas muito parecidas. O dente por dente, olho por olho, aquela paisagem árida que leva o homem a ter uma postura muito rígida diante da realidade, né? Aquele código de honra que existe, muito severo. E tudo isso a gente colocou com a música. A gente trabalhou uma música que juntava ritmos nordestinos e ritmos orientais, que existe, na verdade. Não inventei nada, mas a gente fez essa ponte de uma forma consciente. Né? E esse Cícero, ele acaba transcendendo essa condição e vivendo para sempre num universo que a gente não sabe se é esse, se é o outro, enfim. E foi uma reflexão também, onde eu, como eu já disse, tentei falar sobre essa questão da política e da religião agindo concomitantemente sobre uma determinada sociedade que acaba não tendo muita liberdade de reflexão a partir do momento que ela é manipulada pelos dois lados. Sim. Né? Então, e o Cícero, na verdade, ele acabou sendo vítima da sua própria força. Ele foi expulso da religião, porque, de alguma forma, ele também não se submeteu ao que a religião exigia dele, e depois ele foi expulso da política, por motivos políticos. Né? E tem essa história absolutamente singular de um ser, no mínimo, de uma originalidade absurda para os padrões dos santos brasileiros. Né? Sim, claro. E esse seu mais recente espetáculo, ele já começa muito curioso pelo próprio título, que eu gostaria que você partisse dele para a história, né? O Cachorro que se recusou a morrer. O Cachorro que se recusou a morrer. Pois é, esse título, ele me veio num sonho. Ele me veio na contracapa e todo o meu trabalho ele fala muito dessa fronteira do sonho, do onírico, né, que é o universo surrealista que o Artaud preconizava, que é um teatro que brinca com essa realidade do tempo, do espaço, numa dramaturgia muito anticonvencional, muito embora eu não tenha essa pretensão, nem me acho propriamente um autor que domina a escrita dessa forma, mas eu não conseguiria nem escrever de outra forma. Essa peça mesmo do Cachorro, o tempo todo a gente brinca com as idas e vindas no espaço, do rompimento de um espaço para o outro, porque é a única maneira que eu consigo me expressar no teatro a partir de uma escrita minha. Então, esse título me veio num sonho, na contracapa de um caderno espiralado, velho, eu anotei e não sabia muito bem o que significa, mas achei o título curioso, O Cachorro que se recusou a morrer. Gente, que coisa interessante, parece que o cachorro foi atropelado e ficou ali não querendo morrer, né? E aí, depois, ouvindo os áudios do meu pai, que eu gravei com ele pouco antes da morte dele, tinha um trecho que ele falava: meu filho, eu era cacheiro, ele foi cacheiro viajante, mas eu era tratado como cachorro. E aí eu fiquei vendo essa vida que meu pai impregnou. Foi um homem de muita influência na família, por ser um pai de uma família árabe, onde a figura paterna é sempre a figura mais forte, mas como que ele exerceu um domínio quase que inconsciente sobre todas as filhas, os filhos, os netos. E como eu saí dessa família, como eu me distanciei dessa família, eu pude ver isso de fora. E eu falei, de alguma forma, ele quer ser esse personagem que não morre, que não morreu. Que não morreu. E, de alguma forma, hoje, se você me perguntar quem é esse cachorro, eu acho que é o meu pai e acho que sou eu também. Porque eu acho que ele me impregnou dessa resistência para tentar conseguir manter vivo um trabalho que eu sei que não é só por ser autoral, mas que, de alguma forma, namora com uma maneira de fazer teatro que não é propriamente a maneira mais fácil de você fazer um teatro comercial. Né? E eu não estou falando isso por um exercício de estilo, nem por uma pseudo-vaidade, não. É que eu acho que seria mais fácil mesmo eu não fazer e fazer uma outra coisa. Mas, para mim, produzir, escrever, só tem sentido se for essas coisas que são muito radicais para mim, que têm uma importância muito
visceral, eu diria, né? Então, esse cachorro é meu pai, esse cachorro sou eu. O título veio a partir de um sonho, como se ele tivesse ali de alguma forma. E aí depois você estabelece um link, né? Fala, ó, ele fala que ele era tratado como cachorro, né? Um estrangeiro numa terra estranha, né? Mais uma vez essa coisa da estranheza que perpassa o meu trabalho, eu posso dizer. O Arthur é um sujeito estranho, o Édipo era um cara estranho, o Cícero passa a ser um sujeito estranho. Passa a ser não, na verdade ele sempre foi, por isso que ele foi o que ele foi. E o cachorro também é um homem estranho. Meu pai era um dissidente, assim, meu pai ele tinha poucos amigos libaneses, ao contrário dos estrangeiros que se unem, né? Eu via lá os ciclos, eu saía com ele às vezes, ele passava assim, falava, mas ele não professava muito aquela filosofia daqueles homens que também vieram para cá. Né? Ele tinha uma insatisfação básica que eu acho que de alguma forma me ajudou nessa mola propulsora para que eu pudesse virar um artista. Né? Beleza. Insatisfeito também com a realidade, tentando criar uma fantasia possível. Né? Bom, e quem quiser conhecer mais das memórias paternas dessa trajetória desse cacheiro viajante que divide as suas memórias com o público, você está no Teatro Brigitte Blair. Estou no Teatro Brigitte Blair, ali na Miguel Lemos, em Copacabana, pertinho do Corte do Cantagalo, do metrô do Corte do Cantagalo. A gente tem mais 2 semanas de temporada só, aos sábados, às 20h30, domingo às 19h, preços bem acessíveis, ingressos no Simpla, e a gente está lá mais 2 semanas, esperamos todos vocês. Okay. Muito obrigado, Obrigado Samir. a você, querido. Muito obrigado. Sucesso sempre. Até lá, até a próxima.